Olá, amigo mecânico! Sou Nelson Morales, consultor técnico da Daico, e hoje iremos demonstrar a troca da correia sincronizadora do Peugeot 208. Esse carro é equipado com motor 1.2, 12 válvulas Puretec, trabalha com uma correia banhada no óleo. Vamos lá? Bom, o primeiro passo para começarmos, vamos soltar a mangueira da entrada do fluxo de ar, ela fica encaixada aqui na lateral, utilizando uma chave 10 mm, soltaremos o parafuso de fixação da caixa do filtro. Uma chave de fenda, a abraçadeira, a fixação dele no corpo da borboleta. Agora, arrancar a caixa do filtro. Retiramos a caixa do filtro de ar. Como temos que tirar os chicotes, o recomendado, a primeira coisa, desligar a bateria, aguardar em torno de 3 a 5 minutos para poder dar prosseguimento à desmontagem. É um engate rápido, é bem tranquilo. Desligamos, aguardar de 3 a 5 minutos, aí continuaremos a desmontagem. O próximo passo agora é desconectar as conexões, depois as tomadas, retirar as bobinas, para dar andamento ao procedimento. Vamos lá? Bom, retiramos as conexões, agora retiraremos os chicotes das bobinas em primeiro lugar. Retiramos o chicote das bobinas, agora vamos retirar os demais chicotes dos outros componentes. Agora retiraremos o chicote do TBI e também o chicote do sensor MAP. Tirado, utilizando uma chave de 8 mm, iremos retirar as bobinas. Agora o próximo passo é retirar o coletor de admissão. Começando pelos dois parafusos da parte frontal, são dois parafusos 10 mm. E depois os parafusos da parte traseira, são parafusos de difícil acesso, tá? Tomar cuidado com a chave correta para encaixar, para evitar de espanar parafuso, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá? Parafuso frontal retirado, agora vamos tirar a parte de trás. Utilizando uma chave de 8 mm, agora iremos retirar os parafusos da parte de trás do coletor. Retiramos os parafusos da parte de trás, temos que prestar atenção nesse parafusinho, na parte de cima também, tá? Tem mais um parafusinho de fixação. Então, antes de retirar o coletor, soltamos o parafuso com o auxílio de uma chave 8 mm. Soltamos todos os parafusos de fixação do coletor de admissão, só que ele fica em um lugar bem apertado aqui. Para não correr o risco de quebrar nenhum componente, como é tudo peças plásticas, o que o procedimento vai fazer? Vamos soltar a fixação do coxim do motor, o suporte do coxim, calçar o motor e bascular um pouco. Aí vai dar mais espaço para a gente poder retirar esse coletor da posição. Mas antes disso, aproveitando que o carro está no chão, já vamos quebrar o torque dos parafusos de fixação da roda. Com a utilização de uma chave Torx T50, retiraremos os 4 parafusos de fixação do suporte do coxim,
para poder bascular o motor e facilitar a retirada do coletor de admissão. Parafusos retirados. Agora iremos levantar um pouco o carro para poder bascular um pouquinho esse motor. Basculamos um pouco do motor, mesmo assim tem um pouco de dificuldade na remoção do coletor. Então sempre tem que ser tirado para do seu lado direito, tá? É um pouco difícil, toma cuidado para não quebrar nenhuma conexão. Muito cuidado, você consegue retirar ele fora. Coletor retirado, é importante mostrar a fixação dele, como que é feito, né? Como eu falei anteriormente, a fixação dele fica na parte de trás, o acesso aos parafusos é difícil. Para isso são 4 parafusos de fixação, 4 parafusos de 8 mm para a cabeça, tá? Utilizar uma chave de 8 mm para saltar esses parafusos. O restante é isso que eu falei, bascular o motor, cuidado para retirar ele, sempre retirar ele no sentido para o lado esquerdo, tomar cuidado para não quebrar nenhuma parte plástica dele. Retiramos o coletor de admissão. Para tirar a correia não há necessidade de deixar o motor calçado. Então, para facilitar nosso trabalho, como a gente vai ter que mexer na parte de baixo, eu colocarei de novo os parafusos, vou só encostar eles, tá? Para poder facilitar o trabalho e não ter necessidade de deixar o motor calçado e trabalhar deitado por baixo do carro. Só encostei os parafusos, só para manter na posição. Agora iremos dar procedimento ao restante. O próximo passo agora é a retirada da tampa de válvula. Para isso, antes de tudo, vamos soltar a tomada da sonda lambda, a tomada da válvula VVT e as presilhas de fixação. Agora o próximo passo é soltar os parafusos de fixação da tampa de válvula. São 14 parafusos de fixação, para isso utilizaremos uma chave de 8 mm. Um dos parafusos de fixação da tampa é fixado junto com um fio terra, né? Para isso, primeiro com a utilização na chave 10, a gente vai soltar a porquinha, sacar o fio terra e depois soltar o parafuso de 8. Parafuso retirado. Vale lembrar que essa porca ela não é solta, ela fica fixa, para não correr risco de perder. Grande parte dos parafusos, como eu falei anteriormente, utiliza uma chave 8, só que no parafuso que vai fixado a porquinha do fio terra, a base dele é uma base de 10 mm. Para isso, faz necessária a utilização de um pito com esse prolongadorzinho, senão você não consegue acessar para retirar o parafuso. Retiramos todos os parafusos nas laterais. Um dado importante, nunca esquecer de soltar os parafusos que ficam no centro. São 3 parafusos, tá? Se você forçar sem tirar isso, vai acabar quebrando a tampa. Então não se esqueça disso também.
Retiramos todos os parafusos, agora iremos retirar a tampa de válvula. Agora teremos acesso à correia sincronizadora. O próximo procedimento é o que? Enquadrar os comandos. Como que é feito isso? Nessa parte do comando, como vocês podem observar, uma das partes dele é arredondada, tanto no comando quanto no outro aqui. Essa parte arredondada sempre voltada para a parte de baixo do motor. Para esse enquadramento, vamos utilizar uma chave 18, movimentar o motor no sentido de rotação, no sentido horário, nunca movimentar o motor no sentido contrário, para acertar esse ponto. Vamos lá? Acertamos a posição do comando. Quando a gente acerta a posição do comando, vocês podem perceber que nos dois comandos aparece uma logomarca aqui. Essa logomarca sempre fica voltada para o lado superior. Tá? É uma outra dica que a gente pode dar também. Fazemos a parte de cima do motor, acertamos o ponto dos comandos de válvula, levantamos o veículo, tirei a roda. Agora o próximo passo é retirar o para-barro, né? Ele tem algumas presilhas de fixação e também tem os parafusos Torx. Soltando tudo para poder retirar ele. Tiramos as presilhas, agora tirar os parafusos Torx. Bom pessoal, retiramos o para-barro. Agora a gente consegue ter bastante acesso à parte do motor. Um detalhe muito interessante, tá? Antes de desmontar o restante, é prestar atenção no posicionamento dessa polia, na polia do virabrequim aqui. Por quê? É uma polia que ela é balanceada, né? Por ser um motor 3 cilindros, para ter um balanceamento, para o motor não ficar trepidando, essa polia tem que ser balanceada. E ela tem um ponto específico de trabalho. Vocês podem ver aqui, ó, essa marcaçãozinha aqui, ó. A posição de trabalho mais ou menos dela, se a gente enquadrar o ponto, vai ficar em torno de 11 horas. Tá? É uma posição específica. Você até consegue colocar em interposição, só que o motor vai ficar trepidando, não vai ficar legal. Então sempre se atentar a essa marcação para o motor ficar redondinho, ok? Bom pessoal, o próximo passo agora, já acertamos mais ou menos a fasagem do motor na parte de cima. Agora vamos acertar o ponto na parte de baixo. Para esse procedimento, utilizaremos as ferramentas da Raven. No caso é a ferramenta 16, 10, 15. Nela vai vir o pino, né? Que é esse aqui que a gente vai utilizar para fazer a parte de baixo do motor. E também esse travamento dos comandos de válvula. Vamos começar pela parte de baixo, utilizando esse pino. Bom pessoal, colocamos o pino de fasagem da parte de baixo do motor. Quando a gente coloca esse pino, pode perceber que a gente não consegue movimentar o virabrequim nem para um lado nem para o outro, ele fica travado. O próximo passo agora é o que? Soltar os parafusos de fixação da polia, são 3 parafusos, que vamos utilizar uma chave 13 mm, e soltar o parafuso de fixação do cubo do virabrequim, que segura o conjunto acoplado na parte interna. Soltar as portas de fixação da polia. Colocamos o pino na parte de baixo. Agora utilizaremos a ferramenta 16, 10, 15, 01B e 16, 10, 15, 02B para fazer o que? Os comandos de válvula. Ele já estava mais ou menos na posição que eu anteriormente, né? Agora só para conferir realmente se está no ponto. Ela é colocada aqui, desse jeito. Encaixou perfeitamente. Tem 2 parafusos de fixação que vem no kit já. Vamos colocar aí na posição.
e o motor está completamente fasado. Agora o próximo passo é soltar a tampinha de acesso ao tensor e a polia para retirar a correia sincronizadora. O próximo passo agora, retirar a correia, soltar as polias e depois a tampinha de acesso à polia e tensionador para dar continuidade ao trabalho. Com uma chave 13 mm, movimentaremos o tensionador para sacar a polia de acessório. Retiramos a correia. Essa primeira correia que toca o ar-condicionado, o alternador e o virabrequim é uma correia convencional, não uma correia elástica. A outra correia que toca a bomba d'água é uma correia elástica, tá? Por se tratar de uma correia elástica, independente se ela esteja boa ou não, a partir do momento que você colocar ela no veículo, ao mexer, por qualquer motivo tiver que sacar do veículo, tem que ser trocada, tá? Não pode ser utilizada. Nenhuma correia elástica pode ser utilizada. Tirou do veículo, obrigatoriamente tem que ser substituída. O próximo passo agora é sacar a polia, né? Como eu já tinha quebrado o torque do parafuso anteriormente, retiramos a polia externa, né, do virabrequim, a polia de acessórios. São 3 parafusos de fixação, 3 parafusos com cabeça 13 mm, tá? Retiramos a polia. Agora eu já tinha quebrado o torque do parafuso de fixação do cubo da polia dentada, né? Agora eu só vou tirar o parafuso fora e depois tirar a tampinha de acesso ao tensionador e a polia. Tiramos o parafuso de fixação. Agora o próximo passo é tirar a tampa para acesso ao tensionador e polia. O próximo passo agora é soltar essa tampinha para termos acesso ao tensionador e ao rolamento de apoio para poder tirar a tensão da correia e depois removê-la. Para isso utilizaremos uma chave de 10 mm. Retiramos a tampa, ela é fixada por 4 parafusos, tá? Bem tranquilo. O próximo passo agora é soltar o tensionador e o rolamento de apoio. Para isso, utilizaremos uma chave de 10 mm. Soltar o tensionador, quebrar o torque do rolamento de apoio, sacar o tensor, sacar o tensionador. Ele não tem posicionamento de montagem, tá? Ela é somente encaixada, ele vira 360 graus se estiver sem a correia. A correia já está sem tensão nenhuma. Agora iremos soltar o cubo que segura a polia dentada na parte do virabrequim. É só puxar ele, como já tiramos o tensionador e o rolamento de apoio, a correia dentada já está livre, é somente sacar ele, tomar cuidado para não machucar o retentor aqui, já está fora. Se você observar aqui, ó, a engrenagem dentada, ela é louca, né? Não tem chaveta. O que segura o conjunto acoplado é justamente essa chaveta aqui, que vai acoplada no rasgo que tem na bomba de óleo aqui. Tá ok? É soltar as polias do comando de válvula, né? Para poder retirar a correia sincronizadora. Para isso, utilizaremos uma chave de 21 mm para travar o movimento do comando. O comando tem um sextavado, tá? Os dois comandos você pode ver o sextavado aqui. Com a chave 21 a gente vai travar o movimento dele e com uma Torx T14 iremos soltar os parafusos de fixação da polia.
ela é uma polia chavetada. Ela tem uma chaveta, então ela tem uma posição específica de trabalho. Vale ressaltar, para não confundir na hora de montar as polias, elas vão ter a descrição EX, que quer dizer exhaust, ou seja, voltada para lá do escapamento, e a outra vai ter o IN, de intake, ou seja, coletor de admissão, tá ok? Você não consegue confundir uma com a outra. Retiramos a outra polia também. Nela vai ter a descrição IN, intake, significa voltada ao comando de admissão, e essa aqui EX de exhaust, né? Que vai para o lado de escapamento. Tranquilo? Retiramos a polia e agora por cima retiraremos a correia sincronizadora. Retiramos a correia sincronizadora, está feita a parte de desmontagem, né? Agora o próximo passo, vamos analisar o estado geral da correia. Nesse caso específico, essa correia sincronizadora, como falamos anteriormente, é uma correia que trabalha banhada em óleo. Tá? Por esse motivo, ela tem uma vida útil um pouco maior. A recomendação da montadora para essa correia são 80 mil quilômetros. Só que para isso, tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a troca de óleo nos períodos pré-estipulados, trocar filtro de óleo, colocar o óleo recomendado, que nesse caso é um óleo total Activa Quartz, né? Com a especificação recomendada no manual do proprietário. Tá? E outros fatores que devem ser levados em conta. Filtro de ar também é um item muito importante. Por quê? Se o filtro de ar tiver muita impureza, essa impureza vai estar dentro do motor, contamina o óleo também. Então são alguns fatores que tem que tomar cuidado para ter a durabilidade necessária da correia, ok? Essa correia, por ela trabalhar no óleo, é uma correia com um composto totalmente diferenciado de borracha das correias convencionais. A correia convencional, qualquer contaminação por óleo tem que ser substituída, porque o óleo agride a correia, ela vai acabar se desfazendo. Nesse caso específico, não. É um composto específico de borracha. Para você ter uma ideia, no composto de borracha dela vai aramida líquida, que é nada mais que o Kevlar, que é um componente utilizado para fazer colete à prova de bala, para dar uma alta resistência à correia. Por esse motivo que é uma correia totalmente diferenciada das correias convencionais. E é uma patente DAIPA, exclusividade DAIPA no mercado. Nesse caso específico, esse carro está com apenas 26 mil quilômetros. É um carro que a gente está utilizando somente para demonstração realmente. Tá? Por esse motivo, os componentes estão em perfeito estado de conservação. O que trocaremos nesse carro somente será a correia sincronizadora. Tensionadores e polias não tem necessidade de trocar no momento. Lembrando que quando atingir 80 mil quilômetros, necessariamente tem que trocar o conjunto por completo. Agora iremos montar a correia sincronizadora. Para isso utilizaremos a correia Daico 118 SP+, 160 HT/1. Vamos encaixar ela na posição. Vale lembrar que nesse motor específico nós não temos aquela capa que nem nós fizemos a montagem do Ford Ka 3 cilindros, né? Que tinha que remover a capa e tudo mais. Não, nesse carro a correia entra onde? Nesse orifício existente no cabeçote e no próprio bloco do motor. Passamos a correia. Agora o próximo passo é colocar a polia do virabrequim, tá? Colocar o cubo para fixar na posição e depois sim colocar as polias em cima e finalizar o trabalho. Agora iremos colocar a engrenagem, né? Ou a polia dentada da correia dentada, tá? Como eu falei anteriormente, é uma polia que não tem chaveta, é uma polia louca. O que segura, que acopla esse conjunto é justamente esse cubo aqui. Ele vai encaixado na polia e essa pequena chaveta vai acoplada junto na polia onde passa a engrenagem da bomba de óleo, tá? Como tem um retentor aqui, onde vai encaixado esse cubo, recomendamos que seja substituído para evitar um futuro vazamento, ok? Vamos encaixar a engrenagem. Encaixamos a posição de trabalho. Esse parafuso, por ele ter um torque angular, recomendamos que substitua o mesmo, ok?
Colocamos a polia no lugar, vamos só dar um pré-aperto no parafuso de fixação da mesma, para depois de montarmos o sistema por completo, aí sim vamos dar o toque necessário em todas as polias. O próximo passo agora é colocar o rolamento de apoio, no caso é um ATB 2626, e depois o rolamento esticador, no caso é um ATB 2660. Primeiro o rolamento de apoio. Lembrando que ele não tem um encaixe específico, tá? Ele gira 360 graus normal, não tem um encaixe específico na parte traseira dele. Agora, utilizando o torquímetro, daremos um torque no rolamento de apoio de 20 Nm. O próximo passo agora é colocar as polias, os comandos de válvulas, né? Anteriormente eu comentei que o parafuso da fixação do cubo não era para dar o torque até então. Para quê? Justamente para a gente ter esse movimento da correia aqui antes de tensionar, ok? Vamos colocar as polias. Essa polia, vale ressaltar que ela não é uma polia louca, ela tem uma chaveta, né? Então ela tem um posicionamento específico. Prestar atenção novamente na descrição IN e ESC, né? IN de intake, que é voltada para admissão, e o exhaust voltado para o escapamento. Vamos lá? Outra coisa interessante é relacionada aos parafusos de fixação. Esses parafusos utilizamos um aperto angular, torque angular. Por esse motivo, recomendamos que seja substituído na hora de trocar a correia também. Um dado interessante relacionado a essa correia é que as primeiras correias dos primeiros Peugeot com essa motorização, ela tinha uma marcação no dorso, né? E justamente casava com a marcação que tem nas laterais, tanto da polia de escape quanto na polia de admissão. As de reposição hoje não está vindo mais com essa pequena marcação. Não tem problema, não precisa esquentar a cabeça com isso. Por quê? Nosso ponto está justamente na ferramenta que a gente travou os comandos aqui. Como o comando está travado, não tem como o carro ficar fora de ponto. Por quê? Essas polias são chavetadas, então não precisa ficar preocupado com esse problema com relação à marcação lateral. Outra coisa, na hora que você colocar a polia na posição, essas marcas que tem ao meio dela aqui, elas não vão ficar casadas, elas vão ficar fora realmente um pouco uma da outra. Tranquilo, a posição de trabalho dessas polias é realmente essa. Tranquilo? Agora vamos dar o primeiro aperto nessas polias, que no caso são 20 Nm, tá? Para isso utilizaremos o torquímetro e não se esquecer de usar a chave fixa. Para quê? Para segurar o comando, para não forçar ele demais com a ferramenta aqui. Não pode utilizar somente a ferramenta para dar o torque, senão você pode quebrar ou o comando ou estragar a própria ferramenta. Então vamos utilizar uma chave 21 fixa, travar, encaixamos o torquímetro, agora vamos dar 20 Nm de cross. Próximo passo agora, vamos erguer o veículo, tensionar a correia, torquear a parte de baixo, né, das polias do virabrequim e depois acabar o serviço na parte de cima também. Para isso utilizaremos uma chave Allen 6 mm e uma boca de 10 mm para apertar o parafuso de fixação. Esse tensionamento é sempre feito no sentido anti-horário, tá? Porque se você tensionar o horário, não vai encostar nas partes e acaba bloqueando o movimento tensor. Então sempre sentido anti-horário. Na hora que você movimenta aqui, ó, você percebe que a parte de trás ali, ó, tem aquele plástico branco
é justamente o ponteiro indicativo de tensão. A marca de trabalho dele é onde? Ó? Essas duas marcas casando, bem ali no meio. Tá ok? Colocamos na marca de referência. Vamos encostar o parafuso de fixação. Ok? Pegamos o torquímetro, 20 Nm. Vamos apertar o parafuso de fixação. Tensões. Próximo passo agora, com o torquímetro, dá 50 Nm de aperto no parafuso de fixação da polia do virabrequim, ok? Lembrando que o primeiro passo que é os 50 Nm. Depois voltaremos aqui e daremos mais 180 graus, ok? Vamos lá? Demos o torque de 50 Nm no parafuso de fixação da polia do virabrequim. O próximo passo, retirar as ferramentas de fasagem, dar 2 voltas por completo no motor, colocar as ferramentas novamente para conferir o ponto e aí finalizar os torques da polia do vira, a polia do comando, a tampinha e finalizar o trabalho. O próximo passo é dar 2 voltas por completo no motor e depois reposicionar as ferramentas de fasagem. Demos as 2 voltas por completo no motor, encaixamos o pino de fasagem da parte de baixo, agora colocaremos a ferramenta na parte dos comandos para conferir se o ponto está ok. Giramos o motor e no vídeo não apareceu a parte que retiramos as velas, tá? Mas para girar no motor de forma mais fácil, para não ficar lutando contra a própria compressão do motor, o recomendado é tirar as velas primeiro e depois sim, no final, recolocá-las. O torque recomendado para aperto são 22 Nm. Como é somente para conferência, não há necessidade de fixar os parafusos, ok? Próximo passo agora é dar o torque angular, no caso um torque de 120 graus, nas polias do comando de válvula. Só que na parte de trás aqui, eu não vou ter o ângulo suficiente para poder dar o torque em uma única etapa. Então dividiremos em 2 etapas de 60. E para isso também eu vou precisar de auxílio de uma pessoa. Para quê? Como eu falei anteriormente, a gente não pode dar o torque utilizando apenas a ferramenta de fasagem, tá? Temos que utilizar uma chave fixa através do sextavado dos comandos para segurar ele e aí sim conseguir dar o torque necessário. Se você não fizer isso, você pode correr o risco de estragar o comando ou quebrar a própria ferramenta. O próximo passo é dar o torque de 180 graus na polia do virabrequim. Como a gente não possibilita dar 180 graus de forma direta, devido ao posicionamento aqui, dividiremos em 2 etapas de 90 graus. Tentamos utilizar uma ferramenta menor para tentar dar os 180 graus de uma única vez, só que não foi possível. Por esse motivo, resolvemos dar 3 etapas de 60, utilizando uma ferramenta maior para facilitar o manuseio e diminuir o esforço para chegar nesses 180 graus.
próximo passo é a colocação da tampa de proteção da correia. Essa tampa ela tem um anel de vedação em borracha. Por esse motivo, indicamos a troca para evitar um futuro vazamento. Encaixei a tampa na posição, apontei todos os parafusos, vou encostar com uma chave de 10 mm todos primeiro, para depois dar um torque de 8 Nm. Próximo passo, colocar a polia do virabrequim da correia externa, colocar as correias, o parabá, a roda, aí partir para finalizar a parte de cima do motor. O próximo passo agora é a colocação das polias de acessórios. Para isso, temos que se atentar na colocação. Ela tem um rasgo aqui, um bilongo, né? E no motor também aqui vai ter um ponto específico onde ela fica encaixada. Então o único ponto que a gente tem que tomar cuidado é isso, porque é uma polia, ela tem um balanceamento específico. Por ser motor 3 cilindros, então tem que obedecer a posição de trabalho, que é justamente para o motor não ficar trepidando. Como esse carro também utiliza uma correia elástica, que no caso é uma correia Daico 3PK 576EE, para facilitar a montagem, como a polia está fora, eu já vou encaixar na posição de trabalho e já colocar a polia com ela devidamente encaixada. Encaixamos a polia na posição, colocamos os parafusos. Na hora que você encaixa essa polia na posição, o bilongo dela, né, tem que ficar mais ou menos na posição de 11 horas. Vai ficar casando aqui, vai ficar na posição de 11 horas, essa é a posição de trabalho dela. Encostamos todos os parafusos, agora iremos dar o torque, 30 Nm. O próximo passo agora é colocar a correia que movimenta a bomba d'água. Nesse caso é uma correia elástica. Como eu falei anteriormente, sempre que for uma correia elástica, ao retirar do veículo, obrigatoriamente tem que ser descartado e colocar uma correia nova. Não é uma correia que pode ser reutilizada. Vamos colocar? Utilizando uma chave de 18 mm, vamos movimentar através do virabrequim, do parafuso de fixação do virabrequim, a correia para encaixar na polia da bomba d'água. Sempre sentido horário. Ok? Correia encaixada. Colocamos a correia que vai na bomba d'água. Agora vamos colocar a correia que movimenta o alternador e o ar-condicionado. Para isso, utilizaremos uma correia Daico 6PK 1070. É uma correia convencional e não uma correia elástica. Tá? Vale ressaltar, como eu falei anteriormente, esse carro tem apenas 26 mil quilômetros. Estamos fazendo esse vídeo só para demonstração. No caso, o tensionador não vai ser substituído, está novo. Mas quando for a quilometragem de troca, que é a média de 80 mil quilômetros, recomendamos trocar o conjunto por completo. Vamos colocar a correia na posição. Em primeiro lugar, alternador, ar-condicionado, passa pelo tensionador. Agora, com uma auxílio de uma chave 13 mm, vamos movimentar o tensionador no sentido anti-horário e encaixar a correia por último na polia do virabrequim. O próximo passo agora é a colocação da tampa de válvula. Essa tampa de válvula utiliza uma junta de borracha, por esse motivo a recomendação é que se troque também. Vamos lá? São 17 parafusos de fixação. Vamos encaixá-la na posição, encostar todos os parafusos, depois vamos passar a ordem de torque com cada torque específico para esses parafusos.
Coloquei a tampa na posição, encostei os parafusos. Agora eu vou demonstrar para vocês a sequência de aperto, tá? Ela tem uma sequência lógica de aperto e o aperto recomendado é 8 Nm. Não esquecer de colocar o cabinho terra, que vai ficar localizado no parafuso de número 4. Montamos todos os periféricos, coletor, caixa de ar, tudo mais. Colocamos as bobinas, agora vamos dar o torque nos parafusos de fixação da bobina. São 8 Nm em cada parafuso de fixação. Ok? Finalizado. Damos o torque, agora partiremos para colocar o para-barro, a roda e assim finalizamos o serviço.